Olha, e o Papa Leão XIV afirmou hoje que o casamento entre homem e mulher é o fundamento da sociedade. A fala reafirma os ensinamentos tradicionais da Igreja Católica e revela a posição do pontífice em relação a uniões de pessoas do mesmo sexo. Durante um discurso a diplomatas, Leão XIV disse que é de responsabilidade dos governantes construir uma sociedade civil pacífica e que isso só pode ser alcançado a partir do investimento na família, fundada na união entre homem e mulher. O Papa também relembrou a posição da Igreja contra o aborto e pediu proteção à liberdade religiosa. Durante esse mesmo encontro com diplomatas, o Papa Leão XIV disse ter a aspiração de que a Igreja abrace todos os indivíduos e povos da Terra que precisam de justiça e paz. O pontífice ainda pediu respeito pela dignidade dos mais frágeis e vulneráveis, como os imigrantes, e afirmou que, de certa forma, ele mesmo é um imigrante. Vamos ouvir. In un certo senso, la mia stessa esperienza di vita, sviluppatasi tra Nord America, Sud America ed Europa, è rappresentativa di questa aspirazione a travalicare i confini per incontrare persone e culture diverse. Vamos seguir falando sobre essas falas do Papa Leão XIV agora com o especialista em Vaticano, Railson Araújo, a quem eu agradeço pela participação aqui na CNN. Obrigado, viu, professor? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham no CNN Arena. Professor, a fala do Papa Leão XIV é um aceno à ala conservadora da Igreja Católica, né? Olha, Leandro, a fala do Papa, na verdade, ela precisa ser entendida dentro ali do contexto no qual ele está inserido, né? Então, ele se dirige ali aos diplomatas, né? Ao corpo diplomático ali acreditado junto à Santa Sé, e ele inicia o seu discurso falando da paz. Então, no primeiro momento, é este esforço em relação à paz. E ele vai reafirmando diversos valores que envolvem ali toda a doutrina católica. Então, ele fala da defesa da vida, desde o nascituro até a morte natural, e passa pela dimensão da instituição família dentro daquilo que a igreja lê, dentro das Sagradas Escrituras e com base na teologia. Acho que, mais do que falar de um aceno para uma ala conservadora ou uma ala progressista, na verdade, ele resgata elementos que formam ali a dimensão da catolicidade. Desde essas últimas semanas, na qual nós estamos aqui comentando bastante sobre a despedida do Papa Francisco, o conclave, e agora falando da eleição do Papa Leão XIV, muitas vezes eu comento essa dimensão do corpo doutrinário da Igreja. Então, existem aqueles elementos que nós chamamos de dogma. E essa dogmática, seja o Papa Francisco, Leão XIV, ou aqueles que vierem para frente, ou aqueles que vieram antes, como João Paulo II, Bento XVI, todos eles não vão adentrar nessa dimensão, porque a Igreja tem a sua doutrina bastante consolidada nessa dimensão, né? Então, eu acho que, na verdade, o que nós temos aqui é Leão XIV reafirmando aquilo que a Igreja, mesmo com Francisco, vem reafirmando há mais de 2 séculos. Há mais de 2000 anos, perdão. Professor, e sem contar que a fala do Papa também dá um tom de como ele vai agir a partir de agora, durante o pontificado? Eu acho que aponta um pouco essa dimensão. O Papa Leão XIV, ele acena para diversos grupos. Num outro momento, uma outra participação, eu disse que era muito superficial nós avaliarmos a Igreja, separarmos apenas entre conservadores e progressistas. Na verdade, nós temos diversas visões eclesiais. A visão mais canônica, a visão mais litúrgica, a visão na dimensão missionária, a visão na dimensão da espiritualidade. E Leão XIV parece acenar para todas essas alas, Leandro. Então, isso é bastante interessante. Então, Leão XIV, é missionário e canonista. Já acenou para 2 grupos. Ele também aponta para essa dimensão da liturgia. Já resgataram alguns vídeos dele falando justamente dessa dimensão da beleza litúrgica. Então já é um aceno para um outro grupo, para uma outra forma de pensar igreja, de ser igreja. E também no discurso de hoje, junto direcionado ali ao corpo diplomático, ele fala também da dimensão dos migrantes, se coloca como migrante, ou seja, também fala acenando para aqueles que estão
comprometidos com essa dimensão de justiça social. Então, eu penso que o Papa Leão XIV, neste primeiro momento, ele, de maneira um tanto discreta, mas também lembrando essa dimensão moderada, o que dá a entender que foi isso que fez com que ele recebesse ali os votos dos demais cardeais e então fosse eleito como Papa, ele vai acenando para esses diversos grupos, apontando ali para um caminho, neste primeiro momento, de conciliação e de unidade para a Igreja. Agora, professor, a fala do Papa, né, que reafirma uma tradição da Igreja Católica de não reconhecer a instituição família entre pessoas do mesmo sexo, isso pode afastar fiéis homossexuais, por exemplo, da Igreja? Olha, Leandro, eu acredito, como eu falei agora há pouco, a doutrina da Igreja em relação ao sacramento do matrimônio, ela é muito clara. O que nós tivemos nos últimos anos são acenos na dimensão da pastoral. Então, eu acho que nós teríamos um rompimento se o Papa Leão XIV tivesse uma fala mais fechada à dimensão da pastoral. Então, para a Igreja está muito claro que o sacramento do matrimônio se dá entre homem e mulher, e a Igreja não vai abrir mão, porque esse é o elemento, é o dado bíblico e teológico, tá? Agora, o que nós tivemos nos últimos anos foi um avanço na dimensão da pastoral. Então, nós temos alguns trabalhos, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, diversos apostolados que tentam, de alguma forma, acolher e inserir dentro da dinâmica pastoral ali da própria Igreja. Então, acho que a fala, ela está dentro ali do corpo dogmático e doutrinário da Igreja. Penso que neste primeiro momento não sinalizou um passo atrás, né? Um passo ao lado na dimensão da pastoral, como, por exemplo, Francisco fez junto à Congregação para a Doutrina da Fé, quando aprovou aquele texto chamado Fiducia Supplicans, que é em relação à bênção, né? Então, eu acho que neste sentido, nós não tivemos um passo atrás. Penso que Leão XIV reafirmou aquilo que a Igreja sempre ensina, e até mesmo o Papa Francisco, embora talvez numa dinâmica menos magisterial, né? Nas entrevistas, ele sinalizava de maneira mais positiva, vamos dizer assim. É claro que Francisco tinha o seu jeito de pensar a Igreja, mas na dimensão da doutrina, na dimensão do dogma, Francisco também não avançou, Francisco não flexibilizou. Ele continuou reafirmando a mesma doutrina que Leão XIV defende no discurso de hoje. Ok.